Aquela tarde estava chuvosa e a ventania era grande. Relâmpagos e trovões eram assustadores, mas eu tinha que ir assim mesmo recolher o gado para o curral. Só não sabia que no meio do caminho, na frente daquele cemitério mal assombrado, eu ia ser barrado e atacado por uma coisa que eu jamais imaginava, e nunca tinha ouvido falar. Contos e sustos. O meu nome é Simão, e eu vou contar a vocês uma história que aconteceu comigo muitos anos atrás, quando eu era vaqueiro de uma fazenda de gado em uma pequena propriedade no interior do Ceará. Na época, o proprietário das terras costumava fazer grandes plantios de arroz e também de algodão todos os anos, e contratava trabalhadores de outras localidades e até mesmo de fora do estado para trabalharem nesses plantios. Se não me engano, tinha ano que se juntavam mais ou menos uns 60 homens, e às vezes até mulheres vinham trabalhar naquelas terras, pois ali também se plantava algodão, e elas trabalhavam muito bem na colheita. Naquele tempo era comum em muitos lugares se ver mulheres desempenhando alguma função na lavoura. Bem próximo da fazenda tinham 4 grandes alojamentos, e eram neles que todos ficavam durante toda aquela temporada. Eram casas enormes, com quartos e sala, com alpendre, e tinha até uma sinuca em cada um deles, para os trabalhadores jogarem toda a noite antes de dormir. Um desses alojamentos tinha um lado do telhado que ia dar para um pequeno morro, e logo após esse morro, tinha um velho cemitério, onde só se enterrava ali quem fosse da localidade. O dono da propriedade proibia o enterro de qualquer pessoa que não fosse morador dali, pois segundo ele, todas as despesas de limpeza desse cemitério só recaíam para cima dele. Eu não achava isso muito legal da parte dele, mas era assim que acontecia. Foi nesse alojamento que as mulheres ficaram naquele ano. Aconteceu que depois que todos saíram para os plantios de arroz e a apanha de algodão, numa manhã de quarta-feira, veio até o dono da fazenda um homem desconhecido, de outro estado, pedindo um pedaço de terra no cemitério para ele enterrar seu colega que tinha sofrido um infarto. Ele explicou que os dois eram ambulantes, e trabalhavam com vendas de mercadorias diversas. Já faziam 3 semanas que tinham saído de casa, e quando chegaram naquele lugar, após andarem por vários outros povoados, o seu colega passou mal e veio a falecer de repente, no meio da estrada, ficando caído ali mesmo enquanto ele estava pedindo aquela ajuda. O dono da propriedade perguntou se ele não tinha como trasladar o corpo do homem até sua cidade, para fazerem um funeral e só depois enterrarem o morto. Ele disse que não, pois o seu colega era um homem indigente, não tinha parentes, e se tinha, não sabia onde moravam. Era um ser humano do mundo, vagando e fazendo o que aparecesse de serviço, apenas para continuar vivendo. Depois de muitos questionamentos e respostas, finalmente o dono da propriedade cedeu, e deixou que o homem enterrasse o seu amigo no cemitério da localidade, e ainda ofereceu ajuda e mandou fazer um caixão para o morto. Depois disso, o ambulante agradeceu e foi embora, seguindo o seu caminho, pois segundo ele, não tinha como permanecer ali depois da morte do seu companheiro. Ao entardecer, os trabalhadores retornaram das plantações e foram para os seus alojamentos. Lá pelas voltas de 11 horas da noite, um dos homens saiu para fora, e foi até um canto de cerca de arame farpado, e ali ficou imaginando e olhando a lua que brilhava lá no alto. Acendeu um cigarro e sentou um pouco em um tronco de árvore que tinha sido cortada, e ficou a pensar na sua família que tinha ficado em casa, enquanto ele estava distante, procurando um meio de sobrevivência. Nessa hora ele ouviu um grito, e vinha da direção do alojamento das mulheres. Ele se levantou e ficou olhando para lá, mas não viu nada. De repente, ele ouviu outro grito, e em seguida mais gritos, e dessa vez deu para entender que eram gritos das mulheres lá no alojamento. Ele entrou e chamou outros homens, e foram correndo até o alojamento. Chegando lá, encontraram as mulheres apavoradas, trêmulas e inquietas, mas sem saber dizer direito o que tinham visto. Só disseram que enquanto dormiam,
Ouviram alguma coisa andando quase correndo em cima do telhado, e de repente pulou e passou na frente da janela, e elas viram um vulto assustador por entre as frestas, que era da altura de um homem. Resolveram chamar o dono da fazenda, e eu fui com ele para ver o que estava acontecendo de estranho naquele alojamento. Chegamos lá e olhamos o telhado, e ao redor da casa, mas não conseguimos ver nada estranho, a não ser umas pisadas humanas, que provavelmente eram dos próprios trabalhadores. Mas ninguém era suspeito ali, e era a primeira vez que uma coisa assim acontecia naquela propriedade. Depois que vimos que não tinha nada normal e as mulheres se acalmaram, todos fomos dormir, mas elas não quiseram ficar mais naquela casa. Foi arranjado um lugar na peladeira de arroz, só por aquela noite, até se ter a certeza que aquilo podia ser só a imaginação delas. No dia seguinte, muito cedo, o patrão mandou que eu fosse dar mais uma olhada ao redor do alojamento, e novamente não vi nada estranho no telhado e nem no pé das paredes da casa. Foi quando eu tive a ideia de me afastar mais, e olhar em direção do morro que ficava perto do cemitério. Quando caminhei uns 30 metros, percebi uma coisa muito estranha na beira do mato, e aquilo chamou minha atenção. Ao me aproximar, tomei um grande susto ao ver aquilo. Era um caixão. E era o mesmo caixão que o dono da fazenda tinha dado para aquele homem desconhecido enterrar o morto. Quase caí nessa hora de tamanho susto que tive, e me arrepiei todo, e fiquei gelado ao ver aquilo. Para piorar, ouvi uns gemidos longos e muito esquisitos dentro do mato, e um barulho nas folhas secas no chão, como se alguém estivesse andando ali perto. Dei umas passadas para trás, sem tirar os olhos de onde vinham aqueles gemidos, e de repente vi um vulto dentro do mato, como se fosse de uma pessoa andando meio encurvada, bem devagar. Eu voltei dali correndo para a fazenda, e falei para o patrão o que tinha visto. Ele ficou espantado, e pegando uma arma, fomos logo para lá. Mas quando chegamos, para nossa surpresa, não encontramos nada ali, e até o caixão tinha desaparecido do lugar onde estava. O dono da fazenda olhou para mim meio desconfiado, e perguntou se eu tinha dormido direito, pois estava vendo muitas visagens. Eu jurei que tinha visto aquele caixão ali, e também uma pessoa gemendo e caminhando dentro daquele mato, mas ele não acreditou. Quando voltamos para a fazenda, eu fui levar o gado até o pasto, e aquelas imagens sinistras não saíam da minha imaginação. De vez em quando, era como se eu estivesse vendo aquele vulto na minha frente, e o caixão do lado dele. Aquela manhã passou, e ao cair da tarde se formou um grande temporal de chuva, e começou também uma ventania muito forte, tão forte que balançava as árvores de um lado para outro. Parecia que naquele fim de tarde ia haver uma grande tempestade. Algumas nuvens negras se formaram e encobriram o sol, e o tempo mudou completamente. Parecia que a noite já tinha chegado, com barulho de trovões e relâmpagos a todo momento. Quando a chuva começou a cair, com pingos pesados e a ventania forte, ninguém conseguiu ficar fora de casa, e até os trabalhadores interromperam o plantio e a colheita de algodão. O tempo fechou completamente naquela tarde, e o dia virou noite, de tal forma que até as galinhas procuraram se recolher em seus poleiros. Lá por volta das 5 horas da tarde, a chuva ainda caía forte, embora os ventos já estivessem mais fracos. A água da chuva corria como um rio na estrada, arrastando os capins secos e restos de garranchos do caminho de areia. A enxurrada era tão grande que tomava toda a estrada. Mesmo assim, com tanta chuva, ventania, e raios e trovões, eu coloquei a sela no cavalo e fui para o pasto recolher o gado para o curral. Passando por baixo de um grande pé de joá, todo encopado, me deu vontade de demorar um pouco ali debaixo daquela árvore, para ver se a chuva maneirava mais e os relâmpagos diminuíam. De um lado da estrada passava uma cerca de arame farpado, e do outro, era apenas mato e algumas mangueiras altas. Na minha frente, a mais ou menos 200 metros, era o pé do morro que ficava bem perto do cemitério.
Debaixo daquele pé de joá, eu procurava não me lembrar de nada que tinha vista, pois se eu continuasse a lembrar, não ia ter coragem de seguir o meu caminho até o pasto do gado, pois a estrada passava bem pertinho do cemitério. Vendo que a chuva não parava, continuei o meu caminho em cima do cavalo. Quando avistei de longe o portão daquele cemitério, logo me arrepiei todo, e bateu um frio maior do que o que eu já sentia por causa da chuva. Quando me aproximei, tomei um tremendo susto ao ver umas tiras de pano nas grades do portão, penduradas e balançando com o vento. Meio sobressaltado, eu olhava para dentro daquele cemitério, ao passar na frente dele e perto do portão. Foi quando eu quase caí do cavalo ao ver aquela cena aterradora. Bem perto de um juazeiro, entre dois túmulos grandes, eu vi ele arrastando o caixão. Era o desconhecido, o homem que tinha ido pedir ajuda ao meu patrão, e ele estava arrastando aquele mesmo caixão, com umas cordas sobre os ombros e segurando elas com as duas mãos. Ele estava diferente, quase irreconhecível. Tinha pele branca e parecia estar mais alto. Era assustador. De vez em quando, ele soltava uns gemidos longos e agonizantes, e se encurvava para a frente, como se estivesse carregando um grande peso. Nessa hora eu me perguntei: o que ele tinha feito com o corpo do morto daquele caixão? Aquilo era um grande mistério. Era algo assustador nunca visto antes naquela propriedade. Quando eu vi aquilo, não quis demorar para ver mais nada. Aquele cemitério estava mal assombrado, e agora eu ia ter que voltar por ali novamente. Toquei as esporas no cavalo e arranquei para a frente, e ainda vi quando aquele desconhecido se virou e me viu saindo dali. Quando voltei com o gado, um medo medonho tomou conta de mim ao me aproximar novamente daquele cemitério. Botei toda a manada para a frente e me mantive a uma certa distância do gado, para observar melhor qualquer coisa, pois ainda chovia muito e os relâmpagos e trovões continuavam a todo momento. De repente, eu vi algumas vacas saírem correndo e passando na frente das outras, como se alguma coisa as tivesse espantado. Eu me preparei para o pior. Quando toda a manada passou do portão do cemitério, eu vi aquela coisa, branca, assustadora, sentada sobre o caixão no meio da estrada. Aquilo não era mais o homem do caixão, e se era, ele tinha se transformado naquele bicho. Era uma espécie de animal, um cachorro muito grande, e parecia ter músculos como um ser humano. Quando o cavalo viu aquela coisa, deu um salto e quase me jogou no chão, mas eu consegui me equilibrar. Com isso, aquela coisa se levantou e ficou em pé, o que me deixou muito mais apavorado. Eu vi ela se transformando em uma outra forma muito esquisita, e eu não entendia o que estava acontecendo ali, na frente daquele cemitério. De repente aquela coisa saltou para cima do cavalo e eu quase caí, quando o cavalo saltou para se esquivar do ataque. Nesse momento eu dei uma chicotada na fera, mas ela se defendeu com um dos braços e tentou mais um ataque contra mim. Na tentativa de me defender de mais um ataque daquele monstro, eu avancei o cavalo para a frente. Nessa hora, o cavalo bateu as patas dianteiras em cima do caixão. Quando isso aconteceu, o caixão se abriu e eu vi o homem morto dentro, com o corpo todo dilacerado. Foi aí que eu entendi toda a história. Foi aquele desconhecido quem matou o próprio companheiro, quando se transformou naquela besta fera. Ele não tinha morrido de infarto, como tinha dito para o dono da propriedade. Quando viu que o caixão tinha quebrado e o corpo estava exposto, o animal sinistro saltou enfurecido sobre o cavalo e arrastou as unhas longas e afiadas, mas por nossa sorte só conseguiu rasgar o couro da sela e um pouco do meu gibão. Numa reviravolta que o cavalo deu, eu abri as pernas e os estribos pegaram no pescoço da fera, e nessa hora as esporas deslizaram na garganta da criatura e fizeram um corte profundo, ao mesmo tempo que ela soltou um uivo terrível. O bicho agarrou o pescoço com as mãos,
e eu vi o sangue escorregando nos braços dele, enquanto ele uivava sem parar e se esticava todo. Nessa hora eu sacudi os arreios do cavalo e saí em disparada da frente daquele cemitério, enquanto o monstro continuava uivando e gritando no pé do caixão. Quando cheguei na fazenda, o patrão já tinha botado o gado no curral e estava se preparando para ir saber o que tinha acontecido comigo. Eu contei para ele o que vi e o que tinha acontecido, e finalmente ele acreditou, e juntou mais 3 homens e voltamos armados para aquele cemitério. Mas, para nossa surpresa, nada vimos naquele lugar. Se não fosse os pedaços do caixão, e também o sangue da fera que ainda dava para ver no chão molhado pela chuva, eu teria passado por mentiroso mais uma vez. Depois daquele dia, nunca mais aconteceu nada parecido, e nem se ouviu mais falar naquele desconhecido. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Assim, você nos ajuda a continuar na plataforma, criando e escrevendo histórias interessantes para vocês. Até o nosso próximo relato.